Olá, sejam bem-vindos a mais um Vozes da Aventura, um oferecimento da QI Tech. A tecnologia da K-Tech é invisível, mas quando você usa, seus resultados são visíveis. Com ela, sua empresa oferece crédito, contas digitais e cartão sem virar banco. 700 empresas já viram as vantagens de ter a K-Tech. Olá, pessoal. Estamos aqui hoje para falar de Classic. O que é Classic, né? Os Sertões, vocês bem sabem que é feito de velocidade, de dureza, de estratégia, grandes desafios. Porém, existe uma categoria que ela é diferenciada. É a categoria Classic. O que vem a ser a categoria Classic? São carros produzidos até 20 anos atrás. Ou seja, atualmente, então, nós estamos falando de carros produzidos em até 2006. E esses carros, eles percorrem uma quilometragem menor do que as demais modalidades. Então, para dar um exemplo, esse ano a primeira especial vai percorrer 345 quilômetros. Esses carros vão percorrer 180 quilômetros e assim sucessivamente, né? E estamos aqui, então, com 3 convidados, 3 aí, eu ia falar guerreiros, não sei se são guerreiros, são desafiadores, se masoquistas. são exatamente estrategistas, né? Rodrigo Quezan, Marco Carrarese e Marcelo Akel. Eu demorei um pouco para falar do Marcelo Akel, porque eu vou começar por aí. Ele tem o apelido de Zebra, ou Zebrinha. O Carrarese tem o apelido de Charada. E eu começo aqui falando com o Quezan. Quezan, você não tem apelido? Campeão do ano passado. Ah, te chama assim, campeão Não do ano chamo, passado? não, tô brincando. Não tem apelido. Não sei se é bom ou se é ruim, mas não tem. Não tem apelido. Ô Zebra, por que do seu apelido Zebra? Bom, o apelido Zebra veio no Rally dos Sertões em 1996 na largada, mas um pouco antes, 10 dias antes, a gente tinha alugado o nosso carro que a gente ia correr o Rally dos Sertões para um magazine, posso falar porque não existe mais, a Mesbla, e a Mesbla nos devolveu Isso é clássico. na quarta-feira o carro. E o carro era verde, eles entregaram o carro pra gente todo branco com listras pretas. Aí eu fui pegar o carro, eu e o Bigo, né? Fomos pegar o carro ali na agência, que é aqui perto, aqui na Faria Lima. E aí o cara falou, ó, entregou o carro assim pra gente, falou, não tem condição, tem que pintar. Ah, quanto que é pra pintar? Então, vai. Custava 10, eu falei 20. Aí o cara falou, vem amanhã cedo e pega um cheque ADM, na época, administrativo. E aí a gente foi, pegou o cheque, quando eu cheguei pro Bigo, falou, ó, Bigo, tá aqui, meu, vamos pintar, né? O Bigo olhou pro cheque, falou, meu, com esse valor a gente vai nos Sertões, paga tudo e ainda sobra dinheiro, vamos embora, vamos com ele zebrado mesmo. Na largada, lá no Engabaú, tava chovendo muito. E a gente tava com uma Land Rover 1951. Isso foi em 96. 96, foi o primeiro Rally dos Sertões que eu fiz, o primeiro que teve oficial para carro, né, valendo classificação. E na hora de subir no pórtico, caiu o eixo cardan da frente do carro. E aí o carro não subia, ficava deslizando, a gente teve que deitar na chuva, eu e o Bigo embaixo do carro, amarrar, pegar, soltar e tal, não sei o que. Aí passou um cara, que na época, o tio Chico, que não, infelizmente ele já não tá mais aqui com a gente, mas o tio Chico era responsável pelo resgate, ele falou, pô, vou ter que puxar isso aqui daqui até Fortaleza. E aí eu saí debaixo do carro e falei, cara, você não vai me puxar um dia. Ele falou, se eu te puxar se você chegar lá sem eu te puxar, você vai ser o Zebra. E aí ficou. E aí, depois disso, eu comecei a zebrar todos os carros. E até hoje aí eu ando zebrado e bora. E, Carrarese, e você? De onde veio seu apelido Charada? Cara, nessa mesma época que ele correu, eu comecei junto. A gente correu na loucura o primeiro Sertões nosso em 96 junto. E aí, depois disso, eu montei uma equipe de rally que chamava King of Road. Falida, já extinta, já essa equipe. A gente andava em vários carros, correu vários Sertões com isso, até o de 2002. No final de 2002, começo de 2003, ia ter uma prova que chamava Rally Mercosul. Só que era regularidade essa prova. Saía de São Paulo, ia até Uruguai, Argentina, acabava no Paraguai e chegava em Foz no final. Ele largava aqui de São Paulo. E eu ia correr com o nome da equipe. A gente era em 4 sócios, tinha 4 carros correndo. E o pessoal começou a estrelar e reclamar comigo que não, porque é ruim para nossa imagem, é pejorativo, porque você vai correr regularidade, a gente corre velocidade, a gente é foda, não sei o que. Falei, não vai, já tá bom. Tava na época do filme do Charada, eu falei, quer saber? Vou montar
qualquer um. Depois eu peguei uma camiseta verde, estampei a interrogação do Charada e fui embora. Só que fiz umas 20 camisetas. Tinha acho que uns 15 carros correndo na prova. No último dia tá todo mundo em camiseta de Charada e daí pra frente começou a virar Charada, Charada, Charada. Só quem me chama pelo nome, além da minha mãe e da minha mulher, é uns velhos que nem esse daqui que me conhece das antigas. E aí ficou, né? E naquela época, que carro que você corria? Já era esse carro que você tem até hoje ou não? Os Sertões? É. Não, cara. Os Sertões 96 eu corri de Saveiro. E fui de navegador nos Sertões ainda. Aliás, tem alguns detalhes, né? Esse negócio de Saveiro, correu de Saveiro e tal. Eu corria de Land Rover 1951. Fazendo a especial, eu encontro alguém fazendo sinal no meio da não. especial pedindo ajuda. eu tô aqui hoje por causa do Zebra. O cara foi expulso do carro. Ou você desistiu do piloto também, né? Conta aí. Na realidade, tinha um piloto, o cara fazia faculdade comigo, chegou pra mim e falou, eu já corria regularidade na época. Falou, pô, você sabe navegar, vamos comigo, tem um rally novo aí, que eu quero ir, tô montando um carro assim, assim, assado. Falei, beleza, qual que é? Ah, chama Rally dos Sertões. Falei, não, beleza, vamos começar a correr atrás de patrocínio, arrumamos metade de cada um e fomos correr. Cara, começamos a brigar do primeiro ao último dia de prova, a gente brigava, discutia no carro, discutia. Até um dia eu tava chegando em Chique, era uma maratona. Era tarde já, não tava, acho que o rio tinha subido, tinha baixado, não tinha mais trilha, eu tava de pé atrás do carro assim, olhando, descobri que ele só tinha 40% de visão numa vista e não chegava com a outra. Nunca tinha falado disso daí pra ninguém, filho da puta. Daí pra frente, começou a virar um estresse do caralho. Daí pra frente só piorou. Daí pra frente só foi pra trás. Aí teve um dia que eu cheguei, chega, para essa porra de carro aqui. Parei, desci do carro, falou, você vai descer então? Eu falei, vou descer, deixar você sozinho, me dá minha mala aí. A gente levava tudo nas costas, peça, mala, ferramenta, não tinha outra coisa. Desci do carro, ele foi sair, falei, espera aí. Ele falou, quer voltar? Eu falei, não, tô a planilha pra essa porra, vai embora você. Aí eu fiquei parado esperando no meio da trilha, não sabia nem quanto pra frente tinha, nem quanto pra trás. Aí vem uma zebrinha assim, pulando. Ô Marcão, o que você tá fazendo aí? Falou, pedindo carona, você me ajuda? Sobe aí, subi no step, rodei aqui uns 150 km no step. 150 km. Então e daí pra frente fomos até. Como a gente costuma dizer, né? Nós já recebemos aqui os 4Js lá, os pilotos de moto, que era mais romântico, né? Era menos corrida de carro e mais um endurance, né? E mais aquele desafio da gente chegar no final, né? Eu acho que fica aqui uma observação, né? Principalmente para quem tem sempre gente nova chegando, que é essa questão do piloto navegador, né? Que a gente fala, tem muita gente que pega e, eu vou levar um amigo meu. E a gente sempre orienta que não é, né? Tem até um ditado que fala que piloto novo tem que ir com navegador experiente, né? E piloto velho tem que ir com navegador novo, né? Para botar mais coragem. Mas essa coisa de você ir com... eu vou com um amigo, né? Eu vou te falar porque aqui, aí você vai... Que ali o negócio é diferente. Né? Perde um amigo, geralmente, né? Nem final. apoio é bom levar amigo, porque daí começa a não fazer o que ele quer na cabeça. O Sertões, ao longo desses 34 anos, mostra isso, né? Tem diversas amizades que foram quebradas, sim, né? E até por conta, na verdade, do fato de ignorar, né? Que realmente você precisa... É uma corrida de carro, você precisa estar preparado mentalmente e precisa ter... Se você não tem experiência, você tem que ir com alguém que tem experiência, né? Mas uma das coisas que eu tenho saudade daquela época dos Sertões é que a gente chegava nas cidades, o prefeito já tinha decretado feriado na cidade, a gente parava na Praça Central, que só podia ter as carros de corrida, tudo festa à noite, banda tocando. Era, hoje em dia... Em muitas etapas dos Sertões 96, 97, 98, a gente chegava na cidade e ainda recebia um troféu da cidade, uma lembrança da cidade, era muito bacana. Sim, eu lembro 97, eu acho que quando nós chegamos em Petrolina, né? Foi a primeira vez, acho que nós fomos para Petrolina. Foi 97. Não dava nem vontade de sair mais em Petrolina. Não, né? eu tenho um troféu de Gurupi, que é o símbolo da cidade, que são aquelas duas coisas que parecem uma árvore, assim, laranja. E meu navegador, você vai levar isso, coisa feia. Ele pegou e já deixou no chão a dele, eu tenho guardado o meu até hoje, com muito carinho. Agora é interessante, né, que você que está aí nos assistindo vê que é Classic e nós estamos falando só de coisas antigas, mas é o que remete a essa categoria. Eu queria perguntar pro Kezan, você que já correu nas 4 modalidades, né? Moto, UTV, carro, caminhão. Carro e caminhão. Caminhão também. Você aí, o ano passado, você já esteve na Classic, está de novo. O que a Classic te oferece de experiência que essas outras modalidades não te ofereceram? Olha, eu comecei a acompanhar o Rally dos Sertões, eu tinha 14 anos, eu vi o DVD, não, a fita VHS do Zebra, apareceu o Charada, tinha muita gente de Campinas, né? Eu sou de Campinas, muita gente do Jeep Clube de Campinas. Luciano Cunha, Alfredo Ian, o Val. Então, assim, eu com 14 anos eu já acompanhava o Rally.
quando eu chegava, a gente ficava vendo para ver como que estavam os nossos amigos, né, de perto, correndo. E para mim é muito distante, né, pela idade, por tudo. E primeira oportunidade que eu tive de correr o Rally dos Sertões. Chamou nós de velho, você percebeu, né? É. Tem que tirar das categorias já. É. Tem idade Não, mínima mas- também para correr nas Não, categorias mas daqui pra frente. eu sempre, apesar de não correr na época que vocês estavam correndo, eu já estava acompanhando. Eu já sabia quem era o Zebra antes do Zebra me conhecer, antes de qualquer coisa. Antes de conhecer ele pessoalmente, já tinha visto nas revistas, na 4x4 Companhia, nos VHS, né? Então, quando eu cheguei para correr, quando eu comecei a correr, eu já vi um piloto, eu já sabia a história dele, já sabia que aquele carro é de outro que um vendeu. Então, para mim, quando comecei a participar, não foi 100% como novato, porque já acompanhava, já fazia PC em provas, eu ajudava na organização, já lembrava de você do seu irmão correndo também, até as provas de raid antigamente. Se você não pintou a unha, vai ter que pintar esse ano então. Se eu não pintou nenhuma. E então, assim, de lá pra cá, eu tenho, acho que, uma memória afetiva com os Sertões. Tipo, eu já tive 3 carros campeões do Rally dos Sertões, já foram meus, que eu comprei, nem pra correr, eu comprei pra ter, pra guardar, pra ter pra sentir um pouquinho do que foi na época, né? E também, assim, tudo que é coisa de antigamente, tá voltando à tona hoje em dia, né? Não só em carro, mas em roupa, em decoração, tudo. Eu acho que tá todo mundo muito retrô, né? Essa onda de coisa antiga, de coisa de época. E você pega qualquer categoria de automobilismo, não só rally, tem na Stock, tem a Old Stock. A Fórmula 1, agora em Mônaco, uma semana antes da Fórmula 1, tem o Fórmula 1 Classic. No Dakar, tem, acho que ano passado tinha 120 carros na Tem na fila. Classic e 80 na categoria 3 anos normal. de fila pra selecionar. É. Então, assim, eu acho que, tipo, tudo que hoje se remete a uma época que passou, algo que é muito diferente do que tá hoje, tem seu público, tem quem gosta, tem que aprecie não só pela corrida em si, mas também por essa hora, igual você tá falando da saudade que você tinha de quando passava nas cidades, Sim. do jeito que era os sertões antigamente, né? Então, assim, isso aí me atraiu um pouco, porque eu sempre gostei de carro antigo, sempre quis colecionar os carros, sempre quis ter um carro de cada dos que já correram nos sertões. Já tive a S10 que ganhou Rally dos Sertões, já tive a Pajero Evolution que ganhou Rally dos Sertões, já tive uma L200 Evolution que ganhou Rally dos Sertões, corri ano passado com um carro que ganhou em 2006. Então, assim, não é só por correr em si, mas é por remeter... Entregou agora. Entregou, Correu correu o carro 2005, mais novo, você viu, né? Tem que É, o rever carro- esse título Não, aí. Mas ele não era um carro 2006, né? Não, o carro ganhou em 2006, mas não é mais antigo. Aliás, aqui foi bom você tocar nesse assunto, que para quem está nos assistindo entender, né, que a gente fala de 20 anos, né, então, que ele era produzido há 20 anos. Então, tem competidores até que procuram a gente, falam, eu tenho um carro 2003, mas ele está remodelado aí para o carro de última geração. Aí não se encaixa, né? Então, realmente, ele tem que ser um carro aí que é até 20 anos de produção lá atrás, mas com o regulamento que estava vigente lá há 20 anos atrás, ou seja, hoje a gente está falando de 2006, né? Então, mas você hoje, então, você falou, mas não respondeu a minha pergunta. Somebody love. Dessas 4 modalidades, você se enxerga hoje melhor? Você voltaria a correr de moto, UTV, de carro, caminhão a gente não tem mais, né? Não. Mas você voltaria a correr em outra modalidade ou você se... Não, só carro e de preferência na Classic. Acho que é onde que eu consigo me sobressair melhor. De moto não tenho... Foi uma fase só, não tenho mais treinamento, vontade também não tenho. O TV, como o grid é muito grande, é muito disputado e a troca de equipamentos tem que ser constante, né? Se eu correr com o TV do ano passado, esse ano já tá para trás. Então eu acho que sempre quando eu começar a ter um TV Classic, daí eu acho que eu animo, dá para começar a correr com um TV antigo. eu acho que não vai demorar muito. Não vai, né? Já tem... E caminhão, eu sinto muita saudade de correr de caminhão. É muito gostoso, é extremamente rápido. É muito rápido, assim. Eu andava nos caminhões da equipe Volkswagen, que ganhavam várias corridas, né? Foi um campeão dos sertões. Tem gente que acha que é lento, que é devagar. Não, era muito rápido. O Zebra acho que correu de caminhão também, né, Zebra? Não, o Bigo, que é da minha equipe, ele correu em 2005. Então, assim, eu tenho saudade do caminhão, mas acho que não. Acho que só correria hoje de carro mesmo e de
de preferência de Classic. Também você tocou no... É bom que a gente vai falando de outros assuntos também, né? Você falou do caminhão, a gente recebe lá muita ligação, tal. Por que não volta o caminhão, tal? Vocês percebem que no mundo hoje, só no Dakar é que tem caminhão, porque anda muito em estrada aberta e deserto, né? O fato da gente não ter caminhão aqui, principalmente que a gente passa em muitas estradas estreitas e de pontes que não estão assim 100%. Tanto é que a gente é obrigado a fazer o tal do radar, da pessoa passar um pouco mais lento e tal. E os caminhões andando nessas pontes, só para vocês terem ideia, nós tivemos que refazer o ano passado três pontes após a passagem dos Sertões. Então você imagina passar um caminhão aí que tem, você pode falar melhor, eu acho que não... 8 toneladas. Mas eu falo uma F4000 pesa 8 Não, toneladas? 4.000. 4.000 então. Mas mesmo assim, 4.000 toneladas, e na velocidade que a gente passa... É mais que o dobro de um carro de corrida. Exato. Esse ano mesmo nós temos aí alguns trechos de trial que o caminhão ele não consegue entrar, porque por conta da largura, né? Então aí já fica também essa observação. Ô Charada, você, como você já falou aqui antes, você vem do universo mais de regularidade, né? Então, você acha que o fato de você ter vindo de regularidade, ele te ajuda? Você já fez o ano passado o Classic. Você acha que ele te ajuda, ele te agrega, ou realmente é só velocidade, tem que, na hora que der o cronômetro, der o zero, tem que acelerar e ponto final? Quando o pessoal pergunta para mim qual é a diferença de regularidade para velocidade, eu falo que o regularidade você tem que controlar o pé, o velocidade você tem que controlar a cabeça. Porque você tem 3 limites na prova, você tem o limite do carro, o limite da pista e o seu limite. E você não tem que escolher, você tem que andar no mais baixo. Então você tem que usar muito a cabeça. A gente tá com um Classic, um carro que você vai doer mais a coluna, tem menos suspensão, tem menos potência, não consegue te jogar de volta quando você começa a escorregar numa curva. E você tem que usar muito mais a estratégia, muito mais a cabeça, que você não tem que usar tanto no regularidade. O regularidade, assim, quando a prova tem muita navegação, ajuda pra caramba. Ajuda pra caramba. E você consegue ajudar o navegador mais. Mas é a única vantagem que você tem. O Kesan navegou também já aqui, já pode falar sobre isso, mas sim. Na parte... Bom, dá o exemplo do ano passado. Meu navegador era um navegador experiente, que estava indo comigo, era, sei lá, 15º rally. E ele se perdeu 2 vezes. Nas 2 vezes eu falei, tá errado. Tá errado, porque ele tinha cantado 500 metros, bifurcação à direita, a gente já tinha andado mais. Eu falei, tá errado, é para trás. A gente não tinha visto a saída, tinha uma curva fechada, escondidinho. Eu falei, tá errado, volta. E é a experiência de regularidade que traz isso para você. Interessante você falar isso, que o Classic larga por último, né? Porque tem as diversas modalidades. E mesmo largando mais atrás, que às vezes a pessoa acha que o caminho vai estar marcado, então não... Mas todos os errados também estão marcados, Exatamente. Então tem vários caminhos, né? E às vezes você tá olhando o outro, né? Isso vem, eu acho que da regularidade, né? Que o outro entrou à esquerda, não é reto, né? Tem que acreditar muito no seu navegador. Não é porque o lá da frente entrou à esquerda que você vai entrar à esquerda também, né? E a gente aprende no regularidade, porque às vezes na regularidade você chega numa bifurcação, a primeira vez você vai para a direita, a segunda vez você vai para a esquerda, então você tem que ficar sempre mais atento. E me fala uma coisa, esse ano você vai andar novamente, você vai andar com quem? Vou andar de navegador? Navegador 0 bala. Quem? 0. Chama Eber Cassotti. Vai ser o primeiro, na realidade a gente vai fazer o shakedown no Sertões Sirius agora, lá no Paraná. Então ele vai dar uma... Na verdade, então você vai usar a fórmula piloto antigo, vamos dizer, com um navegador novo. E é um navegador que vem de regularidade. Então eu acho que para a parte de navegação ele vai bem, ele entende os equipamentos, conhece tudo, só que ele fez, numas provas que ele fez, ele foi andar devagarzinho nos treinos, ele falou, nossa, vem rápido a referência, né? Vem um pouquinho mais rápido que regularidade. Mas ele vai ser a primeira prova dele no Series e depois o Sertões vai ser a segunda prova dele. É uma curiosidade do Charada é que o seu carro que você corre é o mesmo desde 2002, que era seu, não era? Putz, eu lembro você correndo no Rally Mercosul com esse carro esse ano chama Genoveva meu carro, afetivamente falando. E esse ano ela faz 30 anos, é a vovozinha dos Sertões. Então nós vamos comemorar 30 anos do Rally. É uma Pajero Full GLSB 96, modelo 97. E eu corri os Sertões 92, 3, 4, 5 e 6 com ele. E o do ano passado da Classic. 2, 3, 4, 5, 6. Vai ser o 7º Sertões dele. Só desse carro. Que legal. Então, agora você falou do carro antigo dele, né? Do mesmo carro. E me deu a memória aqui do filme nosso do ano passado, que você tem um caos lá.
Pra quem não viu aí, conta pra gente de novo esse caos aí do... Quanto tempo você ficou longe do Então, rally? eu sempre corri, desde 89 eu comecei a correr regularidade pela equipe da faculdade, vim vindo, começamos juntos Sertões em 96 e vinha correndo. Nesse meio termo, você se forma, você abre empresa, você casa. Aí eu comecei a ter filho, tenho 3 filhos hoje. E em 2006, nasceu gêmeos, eu tinha um filho pequeno, nasceram gêmeos. Aí minha esposa pediu, pô, agora dá uma parada, é perigoso, esses rallies de velocidade, tudo. Eu falei, olha, esse ano tá pago, tá tudo certinho já. Eu paro ano que vem, né? Mas, assim, você quer que eu pare por quanto tempo? Ela olhou pra mim e falou, para uns 10 anos aí, tipo, não vai fazer nunca mais, né? Não, tá bom, acho justo. 3 crianças pequenas, vou parar um pouquinho. Aí parei, aí ela me fez vender motorhome, vender caminhão oficina, vender carro, vendi tudo. E aí, essa Genoveva, eu passei pro nome do mecânico para esconder dela. Eu falei, vendeu? Vendi, tá no nome do mecânico. Passaram Mas 10... esse carro ficou parado em outro lugar, pra ela não ver? Ficou Não? na casa do mecânico lá, o Zé Tetinha. Lembra do Zé Tetinha? Sim. O Zé Tetinha. Ficou Zé. na casa dele, ele andava, ele usava, o carro tava rodando, normal. Aí, eu voltei em 2017, um amigo meu ligou, falou, pô, Marcão, eu tô indo correr de moto e comprei uma van para fazer apoio para mim. Só que, cara, eu ia levar um motorista, mas pô, é muito impessoal, que a gente fica o tempo todo junto, né? Você não quer ir dirigir para mim esse apoio? Aí eu falei, vou, sem fechado, eu vou. Olhei assim o calendário, né? Aí cheguei pra minha esposa em casa e falei, ô bem, eu tô indo pro Rally dos Sertões daqui a 2 meses. Mas você não tinha parado de correr rally? Eu falei, bom, você não pediu que era 10 anos? Acabaram os 10 anos. Você lembra disso? Eu falei, eu tava fazendo conta, dia a dia eu tava ticando assim, agora tá liberado. E aí, mais engraçado que eu corri com esse cara 17, 18, 19 eu não fui porque eu tava viajando, com de apoio, 17, 18 de moto. 19 eu não fui, aí em 2020 eu ia voltar a correr. E aí a gente tava, foi a prova que foi em bolha, né, que tava no meio Da pandemia. da pandemia, pandemia. tudo. Foi em novembro a prova, se eu não me engano, foi no final do ano. E aí eu tava preparando o carro para correr, o meu filho mais novo chegou, pai, posso correr com você? Aí minha mulher olhou para mim assim, tipo, eu falei, tenho nada a ver com isso. Ele não falei nada para ele, ele que tá falando, tá vindo, né, sincero dele. Aí ela falou, vou conversar com seu pai, depois eu vejo. Aí ela veio tentar me dar expor, eu falei, ó, não tô falando nada, né? Não tem isso. Mas deixa ele correr, pô, vê se ele gosta. Aí ela falou, então vai numa categoria mais tranquila para ver. E não tem categoria tranquila nos Sertões. Até a Classic é pau. Aí fui na Expedição Sertões com ele. E aí foi pesada aquela prova de barraca e, né? Foi pesada a prova. Foi um rally à parte também, né? É. Como eu sempre gosto de dizer, E aí cada um faz o seu rally, né? Isso também é um E rally. aí eu fui com esse carro, fui com a Genoveva, porque a gente ia passeando, né? Peguei o carro do mecânico, passei de volta pro meu nome, dei uma geral nele e fui com ele. E chegou lá no final, eu falei, puta, perdi o navegador, né? Perdi o participante, porque foi pesada a minha prova. Aí, como a gente foi dirigindo, a gente voltou do Maranhão dirigindo também, né? 2 dias de viagem voltando. Aí ele falou, pai, tava pensando, acho que eu vou querer navegar para você, viu? Aí daí para frente ele tá até hoje, ó, correndo com a gente, navegando com os velocidades aí. Legal. O Zebra, eu tava pensando aqui, que você retornando agora, né? Esse fato de você correr na Classic vai chamar mais assim, mais pela memória da corrida do rally, ou você tá pensando mais na competição em si? O meu pensamento é 100% a memória, o Rally dos Sertões. Quem me conhece, me acompanha nas redes sociais, sabe o quanto eu falo, o carinho que eu tenho por essa prova. Foi uma prova que me lançou aí, todo mundo me conhece por causa dos Sertões, então sou muito grato por Sertões. Eu fiz amizades que até hoje, todo mundo hoje chama o cara de man. Que man nada, é o Marcão, conheci lá em 96. Ajudei a desatolar a A20 dele lá, que ficava atolada 4x2 em 96. Então é muito mais coração do que, eu quero chegar lá, quero ganhar. Não, não tem nada disso não. Eu quero ir para... Eu fico até com medo. Eu tenho até um pouco de receio. A minha reação na hora de subir no pórtico, ali na hora da primeira largada, de me apresentar ali para o público, acho que vai ser uma emoção muito grande. Estou trabalhando muito para que o carro fique pronto, né, a tempo. Inclusive o meu carro ele tem uma história, ele falou Genoveva, e o meu carro, o apelido dele é Vilma. E ele é Vilma porque eu comprei uma Pajero Full 3500 gasolina, e eu comprei esse carro era da Eva Vilma, atriz da Globo.
E foi dela desde zero, aí foi para um conhecido da família, o carro, e aí eu comprei desse cara. E aí ele falou, pô, olha, cuidado com esse carro, porque olha o cuidado que eu tenho, tal, não sei o quê. Não, fica tranquilo que eu vou ter muito cuidado. E a minha filha estava junto comigo, a Fernanda, ela falou, pai, você não vai falar que você vai correr o rally? Eu falei, não, filha, se eu falar, você viu o carinho que ele tem pelo carro, ele não vai nunca vender esse carro. No dia seguinte eu levei para oficina, era blindada, começaram a arrancar toda a blindagem, martelada nos vidros e tal. E tô aí. Então a Vilma está sendo preparada para a gente estar realizando esse sonho de 30 anos após da minha primeira largada no Rally dos Sertões, que foi em 96, eu tá largando novamente. E hoje, você, passado várias gerações, né? Acho que, como, tirando o Quesan aqui, né? Estamos mais experientes, né? E você estando correndo em prova de pista também, você acha que isso daí tudo vai te agregar, vai te dar ali mais estratégia na corrida ou chega aquela hora também de você ter que se controlar mesmo, né? Não, eu acho que qualquer piloto baixou a viseira ali, ele tem que se controlar. É complicado você tá achando que, não, porque eu tenho mais experiência, eu não vou acelerar. Vou ver aquele retão e o navegador falou, não, pera que ali tem 3 curecas, tal, não sei o quê. Então eu acho que qualquer piloto ele tem que realmente se conscientizar ali, ele tem que toda hora estar baixando a guarda. Opa, pera, tô fazendo, tem que estar segurando, porque realmente você vem, por exemplo, eu andei os últimos 15 anos no asfalto. Então ali você vai frear lá no 30 metros ali antes do S do Senna, você chega ali a 200. Então você tem que ter um pouco de você não tá mais na pista, não tem mais aquela aderência. Então tem que ter muita cabeça mas eu acho que todos esses meus anos de Rally dos Sertões e todos os anos de outras provas que eu fiz também de cross country agregam a minha experiência, né? Então vamos ver aí o que vai dar. O importante, como eu sempre falei desde o primeiro rally, é largar e chegar, passar no pórtico de chegada. Isso é o mais importante do Rally dos Sertões. Eu acho legal você ter falado da pista aí, porque a gente sempre, quando tem oportunidade de explicar, né? Porque nós somos uma tribo, né? Mas é o que eu sempre falo, a gente também tem que ter o cuidado de falar para fora, né? Para quem não é do nosso esporte, né? Então, a diferença do rally, principalmente da pista, como ele está dizendo, você está fazendo, eu acho que a pista você está ali, você está sempre tentando melhorar, né? Você passa na mesma curva, vamos dizer que a prova tem 30 voltas, você faz 30 vezes o mesmo circuito, né? Então, cada vez você precisa estar melhorando. E no rally, não, né? O rally você só faz aquela curva uma vez, depois não é porque você foi bem naquela curva que a próxima você vai ser bem. Exatamente. Exatamente o que você falou, eu falo para o pessoal lá de asfalto que eu tenho lá 30 oportunidades para fazer o S do Senna perfeito. Só que no rally eu tenho uma única oportunidade para fazer aquela curva. E um detalhe super importante, a minha curva pode ser diferente da curva do cara da frente. Porque esse cara da frente pode ter esbarrado numa pedra que foi para o meio da pista, pode ter cavado mais do que o primeiro colocado que largou. Então, é muito mais cabeça. E eu falando isso pro pessoal de pista, do asfalto, que eu criei grandes amigos lá, o pessoal mesmo fala assim, você é muito louco de largar, tá, não sei o quê. E alguns já até tentaram se aventurar em UTV, em algumas provinhas de UTV, e falaram, nunca mais vou, você é um puto retardado de fazer rally. E rally não adianta. É o melhor esporte do planeta para se fazer. E acho que para falar com esse público de fora, mesmo do nosso esporte, do rally, você tem o cross country e o rally de velocidade. Rally de velocidade você faz um levantamento antes da prova e daí você sabe como é que você vai entrar, qual a angulação da curva, onde está a pedra, onde não está. No nosso cross country, os queridões aqui dão 30 minutos antes, falou, sai. E aí a gente tem 30 minutos para marcar o que tem e o que não tem e sair correndo. Marcar ali no olho na planilha, né? Porque você não tá vendo. Aí, ele sinalizou que no KM 35 tem um alerta. Então o navegador vai lá e marca. Ou tem uma pedra lá direito, mas alguém já passou, pegou aquela pedra, tá do lado esquerdo agora. Ferrou. Principalmente pedra não vai estar no mesmo lugar de jeito nenhum. Agora no lugar da pedra tem uma roda. Então o piloto de circuito, ele a principal característica dele é decorar e tentar evoluir, melhorar. O de rally é o improviso, né? Você faz uma curva, de repente ela fecha, é mais fechado do que você esperava, ou de repente tem uma pedra que você tem que desviar no meio da curva. Então é sempre improvisando, você não consegue ter muita técnica no que você vai fazer. Cada susto você vai apagando o jeito que dá. Eu, inclusive, esse negócio que você falou, eu até andava muito bem na chuva, no asfalto, exatamente por essa experiência de rally de leitura de terreno.
Que a gente aí no rally, você tá olhando um lá, mas você tá olhando aqui, você tá lendo o terreno, apesar do navegador tá cantando. E no asfalto não tem isso. O cara tá olhando lá na frente, ele tá olhando pro carro lá na frente, ele não tá vendo aqui. Então, às vezes, por exemplo, você pega as enxurradas de água em autódromos, que você tem aquela leitura. Então, eu me dava muito bem na chuva exatamente por causa disso. Por causa dessa leitura de terreno. Que não é muita vantagem nos sertões, né? Porque é difícil ter chuva lá, mas de vez em quando tem, que nem o ano passado, né? Esse ano. É, se o Deus Rio quiser, Bagagem tá lá, né? Mas o Rio Bagagem tá lá na ida e na volta, né? Inclusive, não, eu vou te interromper É. agora. Eu fiquei sabendo, não posso falar quem foi que me falou, que o senhor Edgar, ele tentou tirar uma pedra do Rio Bagagem na raça. Ele abraçou uma pedra, vou tirar ela daqui. Como é que foi isso? Não, isso aí, na verdade, a gente vai passar. A gente fala o bagagem, mas o que a gente sempre passa ali é o bagaginho, né? Que ele é onde ele tá mais estreito. Mas ali, ele é a pior passagem, porque o fundo todo é de pedra. É como se você tivesse na praia ali, onde tem aquelas pedras, que você tem que tomar cuidado para não quebrar o tornozelo ali. E a gente não tava conseguindo passar agora no levantamento. E eu sozinho, porque ninguém queria se molhar o pé. Eu tava lá com um tênis lá, que eu falei, isso aqui é para molhar mesmo. E tentei mover uma pedra lá, né? Tentei. Tem uma filmagem lá que eu tô nessa pedra para falar para eles passarem do lado. E a gente até hoje, eu aqui e o Diego, a gente ia trazer uma pedra que eu trouxe. Eu sempre trago uma pedra para deixar no escritório, mas acabamos esquecendo. E a pedra ia ficar aqui em cima Era da mesa. muito grande a pedra da vez. E o legal também desse ano, já vou falar aqui para vocês, é que a gente vai passar no primeiro dia no bagagem, nesse esse trecho menor, mas é que é pedra que nós passamos. Passamos dia várias mesmo. vezes lá nos anos 90, Sim. já no primeiro dia. Você vai pra E serra vamos ali da- passar também, vamos passar ali. E depois nós vamos passar no sexto dia, volta. nós vamos passar de novo, mas aí mais lá Outro abaixo, trecho. num trecho que ele é muito largo, porém o fundo é de areia, tá? E ele é um pouco mais alto ali, mais profundo, só que ele passa de boa. E naquele momento ali, todas as modalidades, né? Então, as motos, as UTVs, os carros e vocês que estão na modalidade production, vão Claro. passar ali também. Inclusive, quando vocês passarem o rio, aí depois, logo depois, uns 3 quilômetros, é que termina especial para vocês. Então, vai ter esse presente. No final, eu já estou contando agora aí para vocês. Muito grato. Tradicional. Vocês ficarem bem preparados. O assim. Kinder Ovo da prova. É tradicional de Rally dos Sertões. Tive vários Rally dos Sertões assim. Você vem andando super bem. Faltando 5 km, tem uma bucha que você tem que passar. Às vezes você não passa e tal. Mas faz parte, tá dentro do trecho cronometrado, né? Esse é um outro diferencial do rally também, né? Que a prova, é um clichê, mas é verdade. A prova só termina quando acaba mesmo, né? Porque aí vão estar faltando cerca de 3 quilômetros e tem essa passagem para fazer. Mas acho que vocês não vão ter muito problema, não. Eu vou fazer uma pergunta aqui que fica para os três aqui. Vocês podem pensar aí e me responder, que é... Vocês acham que a Classic atrai mais pela experiência, pela competição, pela história de vocês e história do carro Eu também? posso começar respondendo? Sim. Eu acho assim que, para mim, pelo menos no meu caso, o Correr de Classic naturalmente é contar uma história também. Não adianta só pegar um carro antigo, se inscrever e é só um carro velho correndo. Sempre tem uma história atrelada àquele carro, ou então alguém da dupla ou piloto navegador. Por exemplo, no ano passado, eu queria correr de Classic, mas não com qualquer Classic. Eu queria correr com um carro que já tinha vencido o Rally dos Sertões, com a mesma pintura, do mesmo jeito, se possível, os mesmos patrocinadores. Daí, quando eu procurei a FMC, falaram, ó, a gente vai correr com um carro que ganhou o Rally dos Sertões, que era o patrocinador da época, em 2006. Vocês topam participar disso? A gente não quer mexer no layout do carro. Então é importante vocês entrarem. Não, topamos, daí foram. Então assim, eu corri com o carro que venceu, com a pintura que venceu, com um piloto que venceu com o carro na época, que foi o Franciose, apadrinhando o projeto lá. Você, por exemplo, Zebra, acho que tinha que correr com o carro, pelo menos com zebrado, ou então com bug, com uma Land Rover antiga, que é para continuar contando essa história, né? Esse ano também vai ter um diferencial, eu não sei se você já sabe ou não. A história não tá no carro que eu vou correr, tá no navegador. Porque o meu navegador vai ser o Marcelo Vivo. Ele é meu amigo desde os 8 anos de idade, 7 anos de idade, porque
família dele é amiga da... Os pais dele são amigos dos meus pais, são de Campinas também. Eu lembro do Marcelo com as irmãs nas festinhas de criança, de escola, tudo. Depois fui encontrar ele na época do Jeep Club, na época dos rides, ele navegando com o pai dele. Pra depois vir Rally Cross Country, tudo. E ele parou de correr, já tem muitos anos. E todo ano ele disse que recebe convite para voltar, para navegar, tudo. Ele falou, não animo. Mas contando essa história, eu vou. Eu falei, ó, o carro que a gente vai correr nunca teve outro navegador sentado além de você. Você vai deixar botar outro? Ele, não. Vamos. Então, assim, tipo, é muito legal contar a história que tá junto, né? No Dakar, por exemplo, as montadoras, a Citroën tirou um ZX do museu e botou para correr. A Mitsubishi, no Dakar Classic também, restaurou, acho que a Pajero Protótipo, que ganhou em 96, numa equipe italiana lá, e botou para correr. Sempre com a pintura, com layout, e para mostrar de novo, para relembrar a história que já teve, né? Ou, no meu caso, que eu acompanhava pela internet, pela TV, pelas histórias, pelas revistas, né? E vocês, no caso, pessoalmente, né? Isso que você falou tem muito a ver com quando eu iniciei a minha busca aqui de captação de patrocínio. Eu, na hora, me deu um chance. Eu falei assim, cara, quero fazer uma homenagem para esse cara que eu considero um super piloto. Levou a bandeira do Brasil para o mundo inteiro aí, para o Dakar. E, ao mesmo tempo, o patrocínio do cara é o patrocínio do Rally dos Sertões. Rally dos Sertões Petrobras. E primeiro meu projeto era fazer a pintura exatamente a do Clever Kohlberg. E cheguei a trocar algumas mensagens. Eu tive uma reunião pessoalmente com a Léo, que me atendeu super bem lá na Dunas. Só que aí, infelizmente, não rolou. Eles acharam que não tinha muito a ver. Mas eu acho muito legal isso. Resgatar os patrocinadores antigos. E eu quero até acrescentar, cara. Eu acho que essa categoria, ela começou lá o ano passado, com 2, 3 carros, tal, não sei o quê. Aqui a gente está pensando em 5, 7, por aí. Eu acho que essa categoria ela só vai crescer. Porque tem muito carro antigo parado. Tem muito piloto que nunca mais correu nos Sertões e que às vezes tem... Por exemplo, assim, uma preocupação minha de voltar para os Sertões era pegar um canhão na mão, disputando com pilotos que estão aí, que nunca pararam de correr o rally, disputando quilometragens enormes e tal. Eu tinha essa preocupação mesmo. Eu não sou mais nenhum moleque e tal, não sei o quê, e ficar disputando, já apanhei demais na pista disputando com moleque de 16 anos. Então essa era uma preocupação minha. Eu sei que tem, porque eu conversei com muitos. Um deles foi o Luciano Cunha, falando sobre o retorno. Vamos embora, Lu, vamos mandar lá no Rally dos Sertões agora que tem a Classic. Então eu acho que é uma categoria que tem muito a dar certo. Eu acho que se os Sertões, eu tenho certeza que sim, os Sertões Dunas, tiver aquele carinho especial de cobertura em cima dessa categoria, eu acho que vai ser um boom ano que vem. Até porque cada ano que passa tem mais carros que podem se inscrever, né? Sim, então... a partir do ano que vem é 2007, assim por diante e tal. E o que você falou que realmente que eu deveria ir Land Rover e de bug, ou então do carro que eu fui campeão do Rally dos Sertões 2000, Subaru. Que foi uma Subaru Forester, eu optei pela Mitsubishi por todos me falarem, falaram assim, você vai achar peça muito mais fácil de uma Pajero do que uma Subaru, do que uma Land Rover ou do que um bug lá, aquele bug, o Zé Brechler que eu sei onde ele tá. Olha lá, quem sabe o ano que vem eu vou nele. Mas aí eu fiquei pensando, quem que vai me dar apoio de Subaru? Quem que vai me dar apoio de Land Rover? Hoje você vai lá, você quer uma manga de eixo de uma Pajero Full, tem concessionárias que você acha até hoje. Land Rover você não vai achar nada. O cara vai falar, o que é Defender? O que é isso aí, entendeu? E a história tá tão valorizada ultimamente, cada vez mais, né? Que tanto é que a S10 que ganhou o Rally dos Sertões de 2005 com o Edu Piano, 480 mil reais pela leilão. Ela foi vendida por isso? 480 mil. Final. Ou seja, aquele carro foi meu, eu vendi por 45. Daí o pessoal comprou lá, reformou e vendeu a história, né? Não vendeu só o carro. O carro em si não vale nada, só Pajero, o meu carro, o seu, por ele só não... O meu vale, eu não vendo 480, o meu... meu eu sou diferente um pouquinho o mote de vocês, eu sou um apaixonado pela Mitsubishi, especificamente pela Pajero Full. Eu tenho 6 Pajero Full, 96, 97, 98 e 99, todas lá. E tô correndo com a Genoveva, que é a mais antiga, quero aposentar ela depois desse, deixar lá no meu museuzinho particular, lá, do jeito que vai vir adesivada, tudo. Já tô montando mais 2 pro ano que vem.
vou arrumar alguém para correr junto, ou vou alugar o carro, ou vou pôr alguém para correr junto comigo. Mas eu, por saudosismo, por nostalgia e por paixão, eu quero correr de Pajero full das antigas. Não adianta poder correr carro com 2015, eu vou correr com 90 e pouco. Outra curiosidade também, a Pajero Evolution que ganhou em 99 com o Hamburgo Ximenes, eu achei ela, tava fazendo trilha, comprei, daí um amigo meu comprou de mim, restaurou, você olha, você não acredita o carro que tá absolutamente impecável, e onde ele vai, ele para e fala, o carro ganhou o Rally dos Sertões em 99. Então assim, é muito legal valorizar isso, né? Acho que os Sertões, com a categoria Classic, tá valorizando a própria história, né? Pela história. E aí mostra realmente o valor dessa marca Sertões, né? Porque você fala qualquer outro rally em 99, o cara que ganhou, ninguém sabe quem que era. Agora não, o cara venceu 99, venceu 2000, venceu... Você não lembra nem Marca. Fórmula 1 que foi ganhar em 99. Pra gente. Não, e a gente, com isso, tipo, eu lembro quando eu tenho 42 anos, mas quando eu comecei a correr eu tinha 19, rally de velocidade, né, navegando, depois fui pilotar. Nossa, eu tenho ótimas lembranças correndo com o Kaká, com o Z de bug, correndo com o Luciano Cunha, com o Alfredo de caminhão, correndo de L200R, tipo, se eu pudesse ter uma chance de pelo menos um ano relembrar isso, estar junto com as mesmas pessoas correndo, pra mim é um prazer gigante. Mas eu acho que aqui, cara, claro que todo mundo vai correr, se der pra ganhar, vai ganhar tudo, mas o mais importante é chegar a... É diferente o cara que corre os Sertões para ganhar, para ser campeão nas outras categorias e o Classic. Acho que quem gosta de carro vintage, old cars e tudo isso, o cara gosta de mostrar o carro. Então, por exemplo, ano passado, a alegria do pessoal, a gente nos parques fechados, vinha, tirava foto dos carros caros, dos fundidão lá e chegava, nossa, meu tio tem um desse, eu tinha um desse, e vinha, parecia mexer, brincar, conversar, ver. Acho que interage muito mais com o público nas cidades, nos locais do que o outro. E acho que isso que é a alegria de quem tem um carro antigo, corre com um carro mais velho, de ver essas pessoas curtindo junto com você ali o momento, porque ela vê como tópico aquele carro do cara que tá ganhando nesse ano. Mas o seu ele vê como factível, como possível. E o cara consegue interpretar, ver que carro é aquele, né? Porque às vezes ele vê lá um carro que o Lucas corre, por exemplo, fala, meu, o que é isso? O que é esse pneu 36? Tal, sei o que. Aquilo não existe pro cara, né? Agora ele vê uma Pajero andando, tal, não sei o que, correndo, ou vê uma L200, uma Triton e tal. O cara, pô, ele conhece, ele vê aquele carro no dia a dia. Que eu ia até fazer uma pergunta, e você já falou sobre isso, né? Se seria uma categoria de entrada, e você falou até de reentrada, né? De pegar pessoas que já correram. Mas eu também acredito que seja uma possibilidade, uma categoria de entrada. Porque é o que você está falando, ele pode pegar um carro, pô, nós temos aí Pajero TR4, cada vez mais nós vamos ter uma gama muito maior de carros, né? E com um custo menor, né? Sim. Então, eu não sei se vocês vão concordar comigo com esse meu pensamento, que eu acho que para quem não quer entrar, como o Kezan já falou antes aqui, dos UTVs, né? Que os UTVs hoje, a competitividade está muito alta, tá muito grande, mas o preço também tá muito, correr também tá, né? Então, esse é um fator da gente ter criado a categoria Classic também, que é para poder dar oportunidade para quem quer entrar nos Sertões e não tem toda o budget, né? Como falam hoje, essa categoria Classic vem atender isso daí. Então, eu comprei as minhas Pajeros, eu comprei em média de 20 a 40 mil reais cada uma. E eu montei ano passado, eu não gastei 40 mil reais para montar o carro inteiro, pronto, preparado para correr. Entendeu? Fazendo gaiola, fazendo tudo. Acho que assusta um pouco o pessoal. Tem muitos outros, o TV acho que cresceu bastante, porque você vê com o carro pronto. Tá aqui o equipamento pronto, você monta e costa. Não tem esse trabalho, essa dor de cabeça toda para montar o carro que o Zebra tá tendo, que eu tive ano passado. Mas acho que também é um prazer, né? A gente pegar lá, desmontar e montar o carro. Mas eu acho que o Classic tem isso também. Mas o cara que vai começar, ele fica meio assustado, porque não é o... Então, desmistificando aqui, não tem problema, tem gente que faz, cada etapa dele você pode passar, não sai tão caro e dá para vir brincar com a gente. O pessoal fala, né, que não tem nada mais barato do que um carro de corrida que não ganha corrida, né? Porque já tá velho. Agora, no caso, tem chance de ganhar de novo, né? Os Mitsubishis antigos, os carros que correram no Rally dos Sertões há 20 anos atrás,
até então não valia nada, porque não você veio fazer trilha, para fazer passeio com a família, não tinha muita utilidade, né? E agora o próprio mercado está mostrando que isso está mudando. Os carros estão sendo mais valorizados. Você falou duas palavras aí na mesma frase. Você falou de velho e antigo. Eu sempre digo, porque eu também gosto, né? Uma coisa é carro velho, outra coisa é carro antigo, né? Nós estamos falando de carro antigo, porque carro velho tem carro novo aí que já tá velho. Exatamente. E também não é porque é Classic que necessariamente tem que ser um carro ruim, lento, antigo, né? Há 20 anos atrás tinham carros muito bons correndo. Então, assim, o nível da Classic também eu acho que com o tempo, vai subir de qualidade. Com certeza. Assim, até no Dakar Classic, até ano passado, só carros bons estavam correndo, até melhores que alguns Production, com estoque, né? Aí você pega daqui a 8 anos, vão estar correndo os carros que correm uma Mitsubishi Cup hoje. Exatamente. Então, tem carros inteiríssimos lá. Eu já guardei 2 ali no cantinho para deixar. Eu, particularmente, eu prefiro muito mais correr com um Classic. Daqui 2 anos você tá com 70, velho. Aí já... 2? Daqui 8 anos você tá com 70. Contando que eu sou 3 anos mais novo que você, Não, eu rodei com pneu murcho, mas eu tô novo. Calma lá, porque senão o nosso telespectador aqui, ó a palavra que eu tô usando. Ele vai achar que nós somos tudo, tirando o quezão, que nós somos tudo antigo. Não, ainda bem que eu sou velho também. Você é que sou tem velho 25 também. anos e quer ainda correr bem que vocês não viram o Marcão chegando. Ele chegou de andador, velho. Tá parado O aqui. Kizan tem mais espírito de velho que nós. Isso é verdade, isso é verdade. Mas você pega, tipo, hoje eu prefiro muito mais correr com um Classic legal, com história, um carro bom, do que correr com um carro estoque original. Ou, então, assim, ou eu correria de Ultimate ou de Classic. Assim, o meio do caminho, pra mim, não acho tão divertido, feito as extremidades, né? E eu acho que uma coisa também para desmistificar é que tem muita gente que às vezes fala, mas vocês vão correr de Classic, então vão correr as etapas menores, né? Mas a gente lá fez um estudo, a gente tem todas as quilometragens dos Sertões lá desde 93, e lá até quando a gente começou a andar 96, 97, né? Na verdade, as especiais eram menores. Elas tinham lá 170, 180, e muitas vezes tinham 2 especiais por dia, né? A gente fazia 120, deslocava e tal. E o que era ruim, de fato, naquela época, era o deslocamento. Porque o deslocamento era todo feito em estrada de terra, que a gente por rádio, né, ficava xingando o Marcos. Eu vou matar o Marcos. Então, às vezes o deslocamento era pior que a especial. Então... Aqueles asfalto abandonado com aquelas panelas, lembra? Exatamente. Nossa. Então, só para dizer que porque tem gente que fala, mas o desafio, né, vai ser muito difícil. Eu acho que era mais difícil para a gente correr naquela época do que é hoje, né, fazendo aí 180, 200 km por dia. Então, eu não estou perguntando isso para vocês, não, eu estou falando só para vocês ficarem mais calmos aí para essa edição. Mas hoje a gente tem Starlink, hoje a gente tem um monte de coisa que antigamente você parava no meio lá quebrado, você tinha que esperar 6 horas, 8 horas alguém chegar em você. Exato. Não, a comunicação mudou demais, né? Ajudou muito. Hoje você quebrou o carro parou, pegou o telefone, está quebrado lá, sua equipe de apoio já sabe onde você está, você consegue... E o próprio Trux também, né? Tem a ferramenta ali que você pode acionar, né? Segurança, né? Porque o grande problema na nossa época que a gente corria, nessa época, 90, anos 90 e 2000, era quando você quebrava errado. Você tinha errado a planilha e quebrava, porque aí nem o limpa-trilha que tinha antigamente te achava. Eu ouço e a gente conseguia se comunicar, como até hoje ainda tem, né? Vai diminuir, mas a gente falava com o Pelicano na época, né? Mas às vezes é isso que você falou. Quando você tava, eu tô no quilômetro 328, mas quando você já saiu da trilha ou tá perdido e tal, muitas vezes tem história aí do Claudinho Ambiel. Aliás, fica uma dica, viu, Diego? O Diego tá atrás das câmeras aí. Temos que fazer um podcast com ele também, porque ele já teve de ficar voando para achar o competidor que tá falando, mas você não sabia, porque você não tinha de fato um monitoramento por satélite, como a gente tem hoje, com o Trux, que você acha, né, a pessoa, né? Teve um ano que eu demorei 19 horas para conseguir sair do Jalapão. Chegar numa cidade, aí faltava 400 km para chegar no todo mundo. Eu saí no dia seguinte. Quando eu cheguei, passamos por São Raimundo Nonato, né? Quando nós lá chegamos, a prova já estava na outra cidade. Né? Porque já estava um dia para trás. O Luciano Cunha conta uma história de que uma vez ele estava correndo de caminhão, quebrou o caminhão, daí ele ficou na areia lá o dia inteiro, daí passou um índio com uma moto.
Ele comprou a moto do índio, mas o índio falou, mas tem que ir junto. Daí foi o índio na garupa, ele dirigindo a moto. Daí a cada 10 metros caía, subia de novo, caía. Chegou na cidade lá, tentou ligar pra equipe dele, não conseguia. Quando voltou no dia seguinte no caminhão, ele olhava, tava aqui meu caminhão. Não tá. A equipe chegou, pegou o caminhão, não conseguiu falar com ele e foi embora. Resumindo, o caminhão dele, a equipe tava em outro estado, ele tava com uma motinha no Tocantins. Com um índio na garupa. Como vai ligar pros caras pra avisar que se dá pra largar? A tecnologia ajudou bastante. Em 2002, na especial 10 anos, não sei se você tava nessa também. Tava. Você vinha No 180 terceiro eu km. subi ali, graças a Deus subi e fui embora. Você tinha 180 km no estadão, de repente virava à esquerda, 90 graus, tinha uma duna subindo. E no dia anterior ele tinha quebrado. Nessa mesma serra que a gente vai passar esse ano, tinha quebrado. Então eu tava largando em 92º. Pra ver. Você pegava 200 naquela estrada dele. Aí ela vinha funilando, de repente foi chegando lá, se brincando, um monte de carro parado. Você fala, o que tá acontecendo? Os caras, não dá pra subir. O pessoal foi reto, pessoal. Aí eu olhava assim, quando eu olhei a subida e vi aquilo, um monte de carro cravado assim na areia, eu falei, meu Deus do céu. Aí descemos, murchamos os pneus da Pajero. Reduziram, o carro subiu. Quando a gente chegou lá em cima, eu e o navegador era o Fabrício, o rei da noite. Tô comemorando. Quando a gente olha, tinha uma descida com mais 20 carros travados na segunda subida. Falei, puta merda, aí vai. Daí descia, subia a vereda. Queria lá, larguei no Angélica, cheguei em 7º na prova. Cheguei em 7º, não chegou apoio, nenhum dos 2 caminhões, nenhum dos 3 carros, chegou ninguém dos outros 3 carros que veio da equipe. Só tiraram a gente lá de dentro na metade do dia seguinte. E aí. Vamos que vamos. E uma coisa legal também é que na Classic a gente começa a perceber o quanto a tecnologia evoluiu, né? Os carros evoluíram. Bom, eu corri ano passado, o carro que foi campeão em 2006 não era um carro ruim, não era um carro lento, mas era o que é um dos melhores que tinha em 2006, né? Esse ano, ano passado, eu tava no areião ali, naquele dia, tinha uma retona de areia assim. Eu lá dando tudo que dava, 140, 130, ia tentar sem deixar o giro cair, né? De repente dá o Trux, eu olho no espelho o Bertolini. Do jeito que pediu, passou a 170 por hora no areião, passou e foi embora. E a gente tava numa subida. Quando eu cheguei no alto da subida, ele já tinha descido, subido a outra subida e ido embora. Assim, ele passou muito mais rápido que eu. E o meu carro não é um carro ruim, né? Mas o dele é um estoque. Ou seja, por isso que a gente sofreu ano passado para chegar no limite lá para não forfetar. E essa é uma mudança interessante que o Sertões está fazendo esse ano, de diminuir as metragens, né? As quilometragens para os Classics, porque senão inviabiliza, né? Bom, a melhor parte foi nosso tempo base agora não é mais do T1, né? Nosso tempo base é do pessoal do estoque atrás, que é bem mais lento que o T1. Sim. Então... E também vai melhorar porque não vai chegar, né, na boca da noite e tal, vai chegar mais cedo, vai ter mais tempo para fazer sua manutenção, quer dizer, vai ser melhor para todo mundo. Bem, pessoal, estamos chegando ao final aqui de mais um Vozes da Aventura. Eu gostaria de passar a palavra a cada um de vocês aí para fazer as considerações finais, porque se a gente ficar aqui batendo papo aqui, a gente vai até o Dia dos Sertões começar, né? Então, vamos lá, Charada, pela ordem, hein? Fazer as suas considerações finais. Pela ordem de boniteza, eu espero que seja. Eu acho que é pela idade, né? Mas na verdade era o contrário. Bom, queria agradecer pelo convite, pela participação. É sempre bom estar aqui no meio de amigos. Entender que não são concorrentes na pista, a gente se ajuda ainda, a gente para ajudar, não é diferente de outros esportes. A gente para rebocar, para ver se precisa de água, se dá para ajudar alguma coisa, tá? Convidar para vir para a categoria, quem está com medo, quem está com indeciso, ainda dá tempo para esse, se não para esse já se prepara para o ano que vem, para vir, e quanto mais gente aqui, mais legal vai ser para todos nós, tá? Obrigado, Edgar. Obrigado, Diego. Bom, eu quero agradecer o convite da Dunas, dos Sertões, é sempre muito bom falar desse evento que eu tanto amo. E estou muito, muito feliz, assim, muito... Ao mesmo tempo que eu estou feliz, eu estou muito ansioso de conseguir acabar o carro a tempo para fazer esses Sertões, porque eu acho que vai ser uma conquista muito grande, depois de 30 anos da primeira largada, largar de novo, nessa categoria que foi uma super ideia dos Sertões. E eu também convido você aí, você que tem aquele carro mais antigo na sua casa, que você corria, que você fazia ride lá pelos anos 2000, tal, não sei o quê, é só adaptar o carro e vir embora para os Sertões. Ainda dá tempo, inclusive você que já tem o carro pronto para fazer esse ano aqui, que eu acho que vai ser uma categoria que vai ser, em pouco tempo, eu acho que vai ser a categoria, vai ser o grande tchan dos Sertões, vai ser a categoria Classic.
sem querer desmerecer as super categorias que tem aí, que é demais. Mas tô aí. E galera que quiser me seguir aí, @MarceloZebra, quiser me patrocinar, inclusive, para não perder o Zebrinha no Rally dos Sertões, entre em contato comigo lá pelo @MarceloZebra, que eu ainda tô captando o patrocinador aí e vamos tentar tá na largada. Bom, eu queria agradecer primeiro ao Edgar, a Dunas, por nos ouvir a mim particularmente, de criar a categoria, de manter firme, de levar a sério, né? Não é só criar por fazer, mas de enxergar isso como uma tendência. Queria agradecer a Mitsubishi por ter me apoiado ano passado e apoiar esse ano de novo. E deixar um convite, reforçar o convite do Zebra, o jeito de começar nos Sertões é na Classic, eu acho que é a porta de entrada mesmo. E a gente está aberto para ajudar, orientar. O Zebra me ligou várias vezes para perguntar de regulamento, perguntar como faz, como é isso. Eu e o Charada, a gente conversa sempre a respeito. E para a gente poder crescer a categoria, tenho certeza que vai crescer também. Em breve vai ser a categoria que mais vai chamar a atenção dos Sertões, vai ser a Classic. Legal. Eu agradeço muito a presença de vocês, né, o público que está nos vendo aí. Agradecer a Keitech pela produção desse Vozes da Aventura. E eu ia falar, e você falou também, eu queria reforçar, não é chover no molhado aqui, mas reforçar para você que tem um carro até 2006, está aí a grande oportunidade de você fazer o Rally dos Sertões. Tá? Realmente é uma categoria que você vai ter uma entrada com um custo menor, você vai se divertir, que você vai ver, a gente sempre fala da família Sertões, né? E vocês vão ver que a competição, existe a competitividade, mas a competição é diferente. É um grande prazer fazer o Rally nessa categoria. Então, pessoal, esse aqui foi o terceiro episódio do Voz da Aventura, no oferecimento da Keitech. Então, mais uma vez, fica o convite. Agradeço a todos vocês por estarem aqui comigo. E a gente se vê no próximo Voz da Aventura. Força!